Salve Maria! Bem-vindos a mais uma aula do canal. Meu nome é Padre Charbel, sou da Sociedade do Espírito Santo e hoje eu gostaria de falar tratar um pouco, um tema bastante mais breve, sobre as almas do purgatório. Mas não um tema geral, como almas do purgatório, né? Mas especificamente sobre os sacrifícios que nós podemos fazer pelas almas do purgatório. Ademais, saber se é uma realidade o purgatório ou é simplesmente uma invenção medieval, como gostam de atacar os protestantes. Mas, pelos escritos dos Santos Padres, mesmo pelas Sagradas Escrituras, podemos provar a existência do purgatório e, ademais de provar, poderemos tomar consciência da realidade do purgatório, no sentido de saber, de tomar consciência de que nós também, provavelmente, muitos de nós, iremos passar pelo purgatório. Inclusive, alguns santos passaram pelo purgatório, nem que seja por um breve momento, segundo diz a tradição da Igreja. Na tradição, dos escritos dos santos, dos escritos piedosos, que não são de fé, evidentemente, mas são escritos que estão aí para ajudar na nossa caminhada espiritual, né? Então, primeiro, o que seria o purgatório? Para que serve o purgatório? Na nossa vida espiritual, nós estamos aqui, nesta realidade, digamos, para 3 objetivos. Conhecer, amar e servir a Deus. É assim que nos diz o catecismo. É esta a resposta que nos dá o catecismo, né? Então, o nosso dever de cristãos, de católicos, é esses 3. Conhecer, amar e servir a Deus. Conhecemos a Deus através da doutrina, através da fé. Primeiro, crendo em Deus. Não é que nós primeiro devemos como ver uma prova empírica de Deus e então começar a crer como se crê no Joãozinho que está ao meu lado. Não é isto. Deus, ele é o ser supremo, ele é o ser, ele é aquele que é, e ele é imenso, ele está em todas as partes. Aliás, são todas as partes que estão em Deus, né? Então Deus, ele está aqui, ele está aí, ele está em todos os lugares, né? E nós estamos em Deus. Então nós devemos cumprir esses 3 objetivos, né? Amando a Deus, né, através da vida de graça, principalmente, recebendo os sacramentos da Igreja, principalmente a confissão, aumentando a graça, né, a vida de graça, através da Santíssima Eucaristia e dos sacramentos, como a confirmação, né, os outros sacramentos, como a extrema-unção, outros pelo matrimônio, para viver o seu estado correspondente ao qual ele é chamado. Cada pessoa é chamada a um estado correspondente. Uns são chamados para o sacerdócio, outros são chamados para o casamento. Enfim, então há uma diversidade de ministérios na Terra, da qual nós somos chamados para cumprir. Então Deus, ele dá aquelas graças necessárias para cada pessoa. Então, quem está casado na igreja tem as graças necessárias para viver de acordo com o seu estado. Quem é sacerdote tem as graças necessárias para viver de acordo com o seu estado, desde que os mesmos, né, sejam membros do corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo místico de Cristo, que é a sua própria igreja, que é a sociedade visível e o corpo místico. Então, nós, através das graças que recebemos de Deus, nós seguramente, todos recebemos a responsabilidade de seguir os caminhos de Deus até o fim da nossa vida aqui, nesta terra, para que possamos ir diretamente para o céu. Então, todos nós somos chamados a este estado. É um estado de perfeição, mas não entendam que perfeição é uma coisa assim, impossível de alcançar, ou mesmo, para algumas poucas pessoas, né? Isto não é verdade, porque Nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz, se fez humano, ele se fez carne por nós, nos salvou, né? Morrendo na cruz, para nos mostrar o seu amor, até onde ele daria sua vida por amor a nós. Então, ele nos ama tanto que deixou ser crucificado, Deus, Criador do céu e da terra, para nos mostrar que ele nos ama, né? E ademais para dar o exemplo de que seguir, né? Que é o exemplo da cruz, é o caminho do sacrifício. Mas não é o caminho do sacrifício pelo sacrifício, como muitos pensam, mas é o caminho do sacrifício pelo amor, é o amor que nos move o sacrifício. Então, quanto mais eu amo a Deus, mais evidentemente vou querer sacrificar-me por Deus.
E não só por Deus, como também por sua criação, por suas obras, como pelas almas, como pelo próximo. Tudo isto envolve um certo amor que nós devemos dar a Deus pela salvação de nossa alma, pela salvação da alma do nosso próximo também. Pois aí envolve a caridade, né? Amai-vos uns aos outros, né? Como eu mesmo vos amei, diz nosso Senhor. Então devemos amar o próximo. E o próximo é também a alma do purgatório. As almas do purgatório são nossos próximos, né? Bem, então, nesta vida, nós recebemos todas as graças necessárias para que cumpramos perfeitamente os nossos deveres até a ida à vida verdadeira, ou à vida eterna. Porque aqui nós vemos como por um espelho. Creio que São Paulo, né, chama como de o teatro de Deus. Não é um teatro, porque nós temos como a liberdade, né, nós temos... eu posso mover minha mão para a direita, para a esquerda, mas, digamos assim, é de fato um teste de Deus, e em certo sentido, como São Paulo mesmo usou, é o teatro de Deus, né, como se fosse uma novela, né, mas cada um mantendo a sua, digamos, a sua liberdade. Nós temos a liberdade para fazer o que nós quisermos fazer. Então, mas Deus, desde toda a eternidade, antes mesmo de fazer toda a criação, Ele já sabia qual seria o nosso destino. Então, Ele já sabe para onde nós iremos, o que nós faremos, né? Mas, isto quer dizer que, por sua onisciência, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele já sabe também o nosso futuro. Não quer dizer que Ele pega a nossa liberdade, nos arrasta e estamos sem mais a liberdade, como se fosse um filme criado por um editor. Não é isto. Mas estamos aqui, neste teste, né, nesse teste de amor, e Deus exige de nós, para que possamos ir diretamente à vida eterna, que sejamos perfeitos aqui nessa terra. Sede perfeitos como meu Pai do céu é perfeito. Pois bem, e como alcançar esta perfeição? Rapidamente, senão que, seguindo, né, vamos ler, por exemplo, as palavras do Evangelho. Nosso Senhor ali, Ele deu todo um medicamento, todo o caminho para que sejamos perfeitos. Não quer dizer que eu devo ler o Evangelho, por exemplo, agora mesmo, e já jogar-me de cabeça, se puder, sim, por que não? Mas não quer dizer exatamente isso, de jogar de cabeça e fazer tudo exatamente já de um momento para o outro. Isto seria até mesmo um pouco como improvável. Mas sim quer dizer que ao ler os Evangelhos, ao ler as Sagradas Escrituras, ao ler o Catecismo, eu tentar a cada dia de minha vida melhorar um ponto. Por que não? Então hoje eu posso melhorar o meu humor, né? Que eu sou muito mal-humorado com a minha mãe. Então vou melhorar o meu humor com a minha mãe. Amanhã posso melhorar algumas virtudes, né? Virtude da fortaleza, outra da prudência, outra da temperança, etc. E tentar seguir exatamente como está ali nas Sagradas Escrituras. Porque quando nós queremos, porque nós temos a liberdade da vontade, ou seja, eu posso querer uma coisa livremente, muito livremente. Quando nós queremos, nosso Senhor, percebendo que nós estamos querendo seguir os seus caminhos, Ele mesmo vai nos ajudar. E chega um momento em nossa vida que Ele mesmo nos conduzirá. Mas para isso eu tenho que querer. A liberdade do querer. Pois bem, quando nós pecamos com essa liberdade do querer, como a maioria de nós, quase todos os homens depois do pecado original acontece, né? Acontece isto, nós estamos deixando de querer a Deus. Quando pecamos no sentido de querer o bem, nós estamos pecando no sentido de querer a Deus. E nisso consiste o pecado. O pecado consiste em desviar o meu querer, a minha vontade, da vontade de Deus. Porque se eu quero fazer a vontade de Deus, pelo querer, eu posso fazer. Pois eu estou... É uma possibilidade de fazer. Tem uma potência de fazer. E, de fato, muitos conseguem fazer. Aí estão a vida dos santos, aí estão a vida dos perfeitos, que já conseguem, já nesta vida, se aperfeiçoar, né, no que eles podem fazer, para que se possa chegar à vida eterna diretamente. Então aí tem todo o trabalho da mortificação, ou que os antigos chamavam, que a igreja chama, da ascética. A ascética não é uma coisa para uns monges que estão no deserto, não. A ascética é para todos nós que estamos aqui nesta terra. É para o pai de família que tem seus filhos, que pode oferecer o seu trabalho diário para Deus, é para os filhos que têm seus pais, que pode oferecer aquelas correções dos pais para Deus. Então todos nós podemos fazer esse trabalho de ascética. Não é uma coisa
para algumas pessoas. Porque se fosse apenas para algumas pessoas, é aqui que entra o tema do purgatório, não existiria o purgatório. Porque se fosse uma exceção, bom, já que é exceção, quem cumpriu, cumpriu, quem não cumpriu já está condenado. Mas não é assim. E tampouco o purgatório existe porque Deus é injusto. Pelo contrário, o purgatório existe porque Deus é misericordioso. Né? Deus é a própria justiça e a própria misericórdia. Né? O atributo e o ser em Deus se identificam. Então, mas o purgatório é um lugar de exceção, é um lugar de acidente. É acidente como alguém está pilotando uma moto ou dirigindo um carro e tem um acidente. Né? Então, quem está ali é porque teve um acidente, é como ter tido um acidente. Então não é um lugar normal, não é um lugar que a alma vai, digamos, plenamente, com muita alegria, com muito, enfim, já usufruindo ali da presença de Deus. Quando nós morremos, o que a alma ela quer ver a Deus. Né? Então nossa alma está feita para isso, para servir a Deus. Mas quando nós morremos com certas penas ou certos pecados veniais, nós vamos para este lugar de acidente que é o purgatório. E lembre-se que o purgatório é um lugar de acidente. Isso quer dizer que não é um lugar normal para nós irmos. Não era o ideal. Não estamos aqui nesta terra para depois ainda irmos para o purgatório. Ou seja, estamos aqui nesta terra para tentar nos aperfeiçoar a cada dia de nossa vida, para que no fim de nossa vida Deus mesmo tenha piedade de nós e nos conduza a seu ser puríssimo, a seu ser soberano, né, que é Ele mesmo, que é o céu. Então este seria o caminho normal do cristão. Estamos aqui como uma peregrinação. Mas, conhecendo a realidade, como nós já conhecemos, sabemos que na maioria de nós não acontece isto. Né? Nós temos muitos defeitos, temos muitos pecados, temos muitos gostos, né, próprios e deixamos de fazer aquela vontade de Deus simplesmente por negligência. Porque se não fosse por negligência, se não fosse uma culpa nossa, o purgatório não existiria. Né? Seria o céu. Vamos diretamente para o céu. Mas como é culpa nossa, ali está o purgatório para que se possa purificar desses defeitos que nós mesmos nos colocamos e então logo ir para o céu. Só que diz Santo Tomás que os sofrimentos na outra vida, os sofrimentos do purgatório, são maiores do que qualquer sofrimento já nesta vida. Por isso que lá se diz que é um lugar de acidente. E ademais, as almas do purgatório não podem ter méritos substanciais, senão acidentais, mas não vamos entrar nesse detalhe. Os méritos substanciais, que são os atos meritórios que nós fazemos aqui, por exemplo, eu estou limpando a casa e posso oferecer esse ato por amor a Deus, ou estou, não sei, minha mãe pediu para pegar alguma coisa para ela e eu fui em silêncio, ainda com um sorriso no rosto, porque quis oferecer este ato a Deus. Então nós temos atos meritórios aqui nessa terra e que podemos fazer muito facilmente. No purgatório eles não têm estes atos meritórios substanciais. Mas eles amam a Deus, eles são as almas que são santas, porque já estão salvas, já não tem perigo de perdição eterna, mas elas ainda não estão vendo a face de Deus. Então lá elas estão de fato como um acidente, e elas sofrem muito. Elas sofrem muito porque elas têm duas penas, né, que são a pena de sentido, né, dos sentidos. Elas sentem, né, o fogo do purgatório, e é um fogo... Bom, se você colocar a mão no fogo, você vai ver como dói. Então imagina como a alma que é mais, digamos, em certo sentido, mais pura que a matéria, e ela é de fato, ela também, o que ela sofre é mais puro, é mais fino que o sofrimento da própria matéria. Então ela sofre de fato, primeiro pela pena dos sentidos. Aliás, seria a pena segunda, né? E a primeira pena seria a pena de dano, porque o normal quando nós saímos do corpo é já vermos a Deus, né? Pois a alma, que é o ser espiritual, ela quer se juntar ao seu ser espiritual, ao seu Criador, que é Deus mesmo. Então este seria o normal, este é o caminho de nós católicos, este é o caminho para que nós cristãos façamos, que é o caminho da bondade, é o caminho da ascese, de tentar como praticar aquelas palavras dos evangelhos, dos livros sagrados, do catecismo, da doutrina da igreja, para que a cada dia possamos nos aperfeiçoar até no nosso último dia, irmos como caminho
normal, que seria irmos ver a Deus. Então é o caminho da santidade. E a santidade é para todos. A santidade não é uma coisa difícil. A santidade é algo que é exigido para cada católico, para cada cristão aqui nessa terra. Para cada pessoa, aliás, nessa terra. Todas as pessoas que têm vida, né, se exige santidade. Então é uma exigência, não é uma coisa assim, não, eu vou ser santo e então eu estou sendo melhor que os outros. Não é isto. A santidade, ela é o ordinário do cristão, a vida ordinária da pessoa. É aquilo que a pessoa tem que buscar todos os dias da vida dela. Mesmo que ela esteja trabalhando, mesmo que ela esteja, enfim, sofrendo dificuldades, ela pode oferecer já esses sofrimentos para Deus, pelo amor de Deus, e pelo seu próximo. Então, o purgatório é um acidente. Quem está ali está sofrendo e sabe que é como levar um acidente. Do mesmo modo, quem está aqui nesta terra, já para os eleitos que estão no céu, nós que estamos aqui nessa terra esperando a vida do céu é como se tivesse um acidente. Porque se nós fôssemos, de fato, mortificados, totalmente mortificados, já não tivéssemos nossos gostitos, os nossos gostos, pequenos gostos, nós também já estaríamos usufruindo da vida de Deus, da visão de Deus no céu. Então, as pessoas do céu nos veem aqui nessa terra ainda como uma espécie de acidente, né? Porque já não estamos lá, porque ainda não conseguimos mortificar os nossos gostos, as nossas, enfim, vontades. E nós, se pudéssemos ver as almas do purgatório, nós a veríamos como um acidente. E se nós víssemos, nós nos assustaríamos de tantas penas, de tantos sofrimentos que elas passam. Tá? Então, muitos protestantes dizem que isto foi uma invenção da igreja no século XV. Né? Já no século XV a igreja inventou aí que havia o purgatório, mas não é verdade. Se nós vermos, por exemplo, já o Concílio de Florência, quando tentou ali unir os ortodoxos, né, os cismáticos ortodoxos com a igreja, eles já definiram ali, já falavam do purgatório claramente. Né? Parece que não tinha colocado fogo para que não ofendesse os ortodoxos, porque os ortodoxos, né, em seu tempo, não sei hoje como anda, eles não acreditavam que havia fogo no purgatório, acreditavam que as almas que morriam com pecados veniais, elas se purificariam nos lugares, por exemplo, onde pecaram. Então elas tinham que passar por esses lugares, enfim. Então a igreja ficou como aberta, mas a doutrina aceita de fato, já geral, o mesmo Santo Tomás de Aquino já escreve na sua Suma, é de fato que o purgatório tenha fogo, é um fogo purificador. Né? Pois bem, então o Concílio de Florência já dizia, né? Por exemplo, aqui tem um texto, né? Assim mesmo, se os verdadeiros penitentes saírem deste mundo antes de ter satisfeito com frutos dignos de penitência pelo cometido e omitido, suas almas são purgadas com penas purificatórias depois da morte. E para ser aliviadas estas penas, as aproveita o sufrágio dos fiéis vivos, tais como o sacrifício da missa, a oração, a esmola e outros ofícios de piedade, que os fiéis costumam praticar pelos outros fiéis segundo as instituições da igreja. Enfim, então ele fala dos sacrifícios. É este tema que eu quero tratar especificamente neste vídeo, nesta aula. Pois bem, o Concílio de Trento também já afirmava, né? E tem um testemunho muito bonito de Santa Perpétua, que ela viu, Santa Perpétua é uma mártir, né? Ela foi martirizada no ano 203, com outros 5 cristãos, né? Com Felicidade, Revocato, Saturino, Secundo e Saturo. Pois bem, enquanto ela estava na prisão, é uma história de Santa Perpétua, teve uma dupla visão, onde via seu irmão, que tinha 7 anos, morto, sair de um lugar escuro, né, a qual estava sofrendo. Santa Perpétua reza pelo descanso eterno de sua alma, e logo, de ser escutada pelo Senhor, tem uma segunda visão, onde vê seu irmão são e em paz. Sob pena, a sua pena havia sido retificada. E Santa Perpétua do ano 203. Então não é uma coisa assim que foi inventado pela Igreja Católica na Idade Média. Então ela escreve, né, vou ler aqui rapidamente o que Santa Perpétua escreve sobre esta visão. Sem nenhuma demora, nesta mesma noite, isto me mostrou em uma visão. Eu vi a Dinocrato saindo de um lugar sombrio, onde estavam também outras pessoas, e ele estava resseco e muito sedento, com uma aparência suja e pálida, com a ferida de seu rosto que tinha quando tinha sido morto. Dinocrato havia sido meu irmão de carne,
né, faz 7 anos, que morreu de uma terrível enfermidade. Mas eu confiei que minha oração tinha ajudado em seu sofrimento, e rezei por ele cada dia, até que nós passamos ao campo de prisioneiros. Fiz minha oração por meu irmão dia e noite, gemendo e lamentando, para que me fosse concedido. Então, um dia, estando todavia prisioneiros, isto foi-me mostrado. Vi que o lugar que tinha observado anteriormente, sombrio, estava agora iluminado. E Dinocrato, com um corpo limpo e bem vestido, estava buscando algo para refrescar-se. E onde tinha estado a ferida, eu vi uma cicatriz. E esta piscina que tinha visto antes, vi seus níveis descendidos até o umbigo do menino. E alguém extraía água do poço incessantemente. E perto da beira havia um copo cheio de água. E Dinocrato se aproximou e começou a beber dele. E o copo não falhou. E quando ele estava satisfeito, se foi da água a jogar feliz, como fazem os meninos. E então despertei. Então entendi que sendo trasladado do lugar do castigo. Ou seja, ali viu seu irmão, lá no começo todo sujo, todo machucado, né, ali significando que ele estava em pena, estava em sofrimento. E logo depois ela viu que ele bebeu de uma água e se purificou daquela água e foi jogar, né, você diz? Brincar com os meninos, né, enfim, foi para um lugar iluminado. Então você vê, aqui já é Santa Perpétua narrando a história de seu irmão, né, que Santa Perpétua foi martirizada em 203. Então não é uma invenção da Igreja Católica, não é uma invenção da Idade Média, né? Mesmo os padres da Igreja falavam, como Tertuliano, né? São Cipriano de Cartago, o próprio Santo Agostinho já falava. Também tem os textos dos Macabeus, né, que fala. Ademais tem uma frase de Nosso Senhor, deixa eu ver se eu encontro, porque eu coloquei aqui, que fala que eu não encontrei aqui, mas é mais ou menos assim. Nosso Senhor ele fala que quem blasfemar contra o Espírito Santo, o seu pecado não será perdoado nem aqui e nem no século seguinte, nem no mundo, nem no outro mundo. Ora, se Nosso Senhor disse que quem blasfemar contra o Espírito Santo, o seu pecado não será perdoado nem aqui e nem no outro mundo, ele quer dizer que há pecados que são perdoados no outro mundo. Mas certamente, isto já é questão de lógica, né? Então, certamente, Nosso Senhor estava falando do purgatório, né, que é o que nós chamamos de purgatório, que são onde os pecados veniais são perdoados no outro mundo, ou as penas, né, não satisfeitas são perdoadas no outro mundo. Então há pecados nas próprias Sagradas Escrituras, ao próprio nosso Senhor Jesus Cristo, falando destas penas, ou destes pecados do outro mundo, né, que se pode pagar em outro mundo, que se paga em outro mundo. Pois bem, então já está claro da existência do purgatório, que não é uma invenção da igreja, que não é uma invenção medieval. E mesmo o próprio Nosso Senhor já falou, né, nos seus evangelhos. Mas como ajudar estas almas, né, que estão no purgatório? Santo Tomás, como eu já tinha dito, ele diz que as almas não têm méritos substanciais. Isto quer dizer o quê? Que somos nós, igreja militante, que oferecemos os nossos sacrifícios pelas almas que estão no purgatório. E é uma obrigação nossa, da igreja militante, oferecer o sacrifício pelas almas do purgatório. Atualmente, na igreja, se esqueceu este dogma tão importante. E é interessante que esquecemos esta verdade tão importante justo no momento em que nós mais precisamos, né? Porque como estamos nesta crise da igreja, como estamos passando por esta crise grandíssima, é natural, é normal que quando morremos, se morremos com amor a Deus, ou seja, pedindo perdão por nossos pecados por amor a Deus, isso quer dizer em estado de graça, com os pecados veniais, com os pecados perdoados, com os outros pecados, inclusive, graves perdoados, isso quer dizer que morremos não em situação de pecado mortal, mas com os nossos defeitos.
Então quer dizer que, como nós temos menos sacramentos, menos missas, menos confissões, menos presença da Igreja Católica nos lugares, é normal que mais almas estejam passando pelo purgatório atualmente. É o normal. Assim acontece. Mas, justamente neste momento em que mais almas estão passando mais tempo, digamos assim, porque tempo entre aspas, porque no purgatório não existe tempo, mas estão passando com mais intensidade as penas do purgatório, justamente nesse tempo esquecemos das almas do purgatório. Então, não pensem nós que nós estamos livres desta verdade. Muitos de nós, a maioria de nós, quiçá, iremos passar pelo purgatório e não haverá pessoas que estarão fazendo sacrifício para nós. Isso quer dizer que o nosso tempo, entre aspas novamente, aumentará. Estamos lá sendo purificados, mas não tem quem faça os sufrágios por nós. Não, os sufrágios são as obras de caridade pelas almas, são os pequenos sacrifícios que nós podemos fazer pelas almas do purgatório. Mas nós esquecemos, o purgatório hoje é como se não existisse, mas existe. O purgatório existe. Pois Deus ele não muda, Deus ele é eterno. O que ele diz, o ontem, o hoje e amanhã para Deus é a mesma coisa. Para ele não tem tempo. Para Deus não tem tempo. Bom, também tem outra alusão, outras passagens do purgatório que outros santos falam do purgatório, os santos já da igreja primitiva. Por exemplo, Santo Agostinho, ele fala em um sermão, isto aqui mais ou menos, estou fazendo uma tradução. Né? A grande parte das pessoas, uma vez conhecida a obrigação da lei, se veem vencidos primeiramente pelos vícios, que chegam depois a dominar. Assim se fazem transgressores da lei. Logo, buscam refúgio e ajuda na graça de Deus, com a qual recuperarão a vitória mediante uma amarga penitência e uma luta mais enérgica, submetendo primeiro o espírito a Deus e alcançando depois o domínio sobre a carne. Quem quiser, pois, evitar as penas eternas, não deve somente batizar-se, deverá santificar-se seguindo a Cristo. Assim é como passará do diabo a Cristo. Enquanto as penas expiatórias, ninguém pense em sua existência, senão é antes do último e temível juízo. Não se pode negar que as almas dos defuntos são aliviadas pela piedade dos parentes vivos, quando se oferece por elas o sacrifício do mediador ou quando se fazem esmolas na igreja. Então, Santo Agostinho, que é um pai da igreja, que é um pai dos primeiros séculos, já fala do purgatório. É verdade que chegou um tempo que Santo Agostinho, parece que tem alguns sermões que ele duvidava, mas lembre-se que quando os primeiros séculos da igreja, nós não tínhamos uma suma teológica. Né? Nós não tínhamos um outro Santo Agostinho que estava ali já não como pesquisando ou conhecendo, contemplando os mistérios da igreja de pouco a pouco para que se possa colocar em papel e nos transmitir, senão que ele mesmo tinha que passar por isso sem ter um outro Santo Agostinho. Então era normal que em seu processo de conhecimento, Santo Agostinho no começo pudesse duvidar, alguma coisa assim. Mas nós vemos, por exemplo, em seu sermão, creio que está no sermão, se alguém quiser pesquisar, 29... Enfim, está na Cidade de Deus, por exemplo, 31, né, no livro 31, capítulo número 13, 31, 13. Enfim, então na Cidade de Deus ele já fala um pouco do purgatório. Então não pensem que o purgatório não é uma realidade. É uma realidade que nós provavelmente passamos por lá. Mas lembre-se que é um acidente. Não é o que nós devemos desejar. Nós devemos desejar o quê? Nós devemos desejar a perfeição, nós devemos desejar Deus. É Deus mesmo que nós devemos desejar. As almas que estão lá no purgatório estão sofrendo, estão em um estado anormal, não estão em um estado de normalidade. Não é normal ir para o purgatório, normal é sair daqui para o céu. Por isso que Deus nos dá como 100 anos para alguns de vida, para que tenhamos cada dia a oportunidade de renovar a nossa vida, né, e de querer fazer a vontade de Deus plenamente, e irmos para o céu. Mas como fazer esses pequenos sacrifícios pelas almas do purgatório? O que eu posso oferecer? E por que eu devo oferecer? Bom,
Primeiro eu vou responder ao porquê. Por que eu devo oferecer estes sacrifícios às almas do purgatório? Primeiro, por uma obra de caridade. Ninguém vai ao céu se não ama. Então, primeiro nós amamos a Deus. Mas Deus também se encontra na alma dos justos, né? Na alma dos seus santos. Se encontra também mesmo na vida dos pecadores, ali quando pede para que esses pecadores se convertam e vivam. Pois Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. É isso que Ele quer, é isso que Nosso Senhor quer. Isso está escrito nas Sagradas Escrituras. Mas também está na alma dos justos. E quem está no purgatório é um justo. A gente pode dizer que é um santo. As almas do purgatório são santas, as almas do purgatório. Estão lá já para ir para Deus. Estão com a sua salvação assegurada. Mas, por este mesmo fato, de elas estarem com a sua salvação assegurada e não poderem ver a Deus, que isto é o que se chama a pena de dano, ou seja, é a privação da visão de Deus, elas sentem, digamos assim, propriamente dizendo, elas sentem uma dor profunda, tão profunda que nenhuma dor neste mundo seria comparável. Então, imagine a pior dor que se pode ter nesse mundo. Esta dor que vocês estão imaginando não é comparável à dor que se sente no purgatório. Porque quanto mais nós amamos uma pessoa, mais nós sabemos, que nós estamos perto dela, mas não podemos vê-la, isto nos causa dor, nos causa uma amargura, um certo terror, não? Um certo terror. Então elas têm esta amargura porque lembre-se que elas estão em suas almas lá, não estão com o corpo, né? Não tem como, não sei, elas não podem desviar daquilo, elas não podem pensar em outra coisa, não, eles estão de fato pensando em Deus, querendo Deus e Deus querendo, né? Mas alguma coisa impede delas já chegarem a Deus. Então, o que se pode fazer para que estas almas possam avançar mais rapidamente para a visão de Deus é que nós mesmos, que estamos aqui na igreja militante, na igreja aqui na Terra, nós ofereçamos sacrifícios pelas almas. Mas não precisa ser esses sacrifícios assim muito, muito grandes, né? Para que não se faça difícil a vida. Se quiserem oferecer, ofereçam, por que não? É até melhor. Mas os sacrifícios que nós podemos oferecer são esses sacrifícios diários do dia. Por exemplo, de manhã, eu tenho que ir trabalhar às 5h30 da manhã, eu tenho que acordar. Por que eu não posso acordar às 5h25 e oferecer 5 minutos pelas almas do purgatório? É um sacrifício. É um sacrifício de 5 minutos, mas é um sacrifício. Ou então, mesmo uma sede, né? Eu não sei, estou com sede, eu quero beber água. Se pode mesmo oferecer o caminho de onde você está até ir à geladeira, pegar um copo d'água, pelas almas do purgatório. Estas coisinhas pequenas se podem oferecer. Se podem oferecer uma correção que eu levei da minha mãe, ou não sei, uma correção que eu levei do meu chefe de trabalho, ficar calado e oferecer pelas almas do purgatório. Tudo isso são sacrifícios, todas essas coisas são sacrifícios. Essas pequenas coisas eu posso oferecer a Deus pelas almas do purgatório. E por que é tão importante esta obra de caridade pelas almas do purgatório? Porque elas indo para o céu, Nosso Senhor, que é misericordioso e justo e bondoso, é a bondade mesma, certamente mostrará estes sacrifícios a estas almas, e estas almas mesmas poderão interceder por nós já no céu, intercedendo por nós na nossa vida aqui, para que nós também possamos alcançar a salvação. Então é muito importante, nós temos as amizades aqui na Terra, nós temos muitas amizades, não? Muitas pessoas têm muitas amizades. Então, quando eu preciso de alguma coisa, ou de um conselho, ou de conversar com alguém, né, com um amigo, eu converso, eu peço conselho, eu obtenho este conselho, esta conversa, eu tenho essa troca, né, de relação entre eu e meu amigo aqui na Terra. Mas também é muito importante já termos os nossos amigos na outra vida. Por que não fazermos os amigos, né, já para outra vida, que são os amigos para o purgatório, os amigos do purgatório. Podemos rezar por eles e fazer-nos amigos deles, né? Então, é bom já ir preparar um pouco a nossa vida, sair deste romantismo, pensar que a vida é aqui, estamos aqui para festejar, para dançar, para beber e nos alegrarmos, simplesmente isto, e esquecer da vida eterna. Mas se assim procedemos, nós estamos nos enganando. Porque Deus estabeleceu a ordem das coisas desse mundo. E não somente isso. Nós temos uma alma espiritual, nós pensamos, nós raciocinamos. Alguma coisa desta mesma natureza em que nós pensamos tem que existir necessariamente, pois o homem não conhece aquilo que não existe.
Então, se sabemos da existência de Deus, e tem tantas provas, tantas coisas que nos provam que Deus existe, não só que Deus existe, mas que a própria doutrina católica é a correta, através dos milagres que aconteceram na igreja e que acontecem diariamente, através da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, dos seus ensinamentos, através mesmo das pequenas provas que nós passamos cada dia em nossa vida, que nós percebemos aquela presença de Deus em nossas vidas. Não pensem que isto é simplesmente uma presença, é simplesmente uma realidade de que nós devemos como ficar... não nos importarmos com isso, ficarmos indiferentes perante isto. Não. Nós percebemos esta realidade e nós devemos agir de acordo com que esta realidade nos exige que nós hajamos. Né? Então, esse pequeno sacrifício pode oferecer pelas almas do purgatório. Ficar um dia sem internet, né? Ficar algumas horas sem internet, ou pegar um livro e ler, oferecer pelas almas do purgatório, uma oração do terço. Por quê? Por que não? Por que não? Então, estes sacrifícios se podem oferecer. Porque, atualmente, esquecemos que existem as almas purgatórias. E é o tempo em que mais nós precisamos é justamente o tempo em que nós estamos vivendo agora. Eu tive um sonho com as almas do purgatório. Eu deixarei na descrição aqui do vídeo, para quem estiver interessado, sobre este sonho. Eu já tinha publicado no Facebook. Depois eu percebi que não era para ter publicado exatamente desta maneira, mas como já publiquei, não vejo problemas em deixar aqui na descrição este sonho das almas do purgatório, que fala justamente sobre o tema do vídeo, né? Em que nós vemos que o purgatório ele é um lugar de acidente, é um lugar que não é para nós estarmos lá. No lugar para nós irmos depois da nossa vida é para o céu, é para ver nosso Senhor Jesus Cristo, é para ver sua face, é para ver o céu se abrindo para nós, para que nós possamos nos alegrarmos por toda a eternidade. Esta é a normalidade da vida do homem. Então isso se consegue com cada dia tentando melhorar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para que nós possamos cumprir com o nosso objetivo. Não pensem que o purgatório é mais uma ladainha, mais uma coisinha que está por aí andando, mais uma história. Não é. É uma realidade. O purgatório está aí nos esperando se nós não fazermos o nosso melhor para que possamos alcançar a vida eterna já diretamente, como que nós somos colocados aqui nessa terra para isto. Pois se assim não fosse ordinário, nós não iríamos para o purgatório, já que o ordinário seria ir para o céu, digamos assim, para o purgatório, aliás, né? Então, se existe purgatório é porque nós temos as nossas culpas e nós devemos pagar por essas culpas. Mas se nós podemos pagar aqui nessa terra, por que não fazer? O melhor a fazer é isto. Ok? Pois então é isto, eu deixo a aula de hoje até aqui. Rezem pelas almas do purgatório e espero voltar com mais temas sobre a doutrina católica com o tempo, um pouco sobre o tema dos concílios também, não somente sobre as almas, apenas sobre as almas do purgatório, mas também sobre temas relacionados à nossa espiritualidade, à nossa religião. Então qualquer coisa, aí está o meu e-mail de contato, para contato, e salve Maria e até a próxima, que Deus os abençoe.